Olá, viajante da galáxia, seja bem-vindo a mais um episódio do Perdidas em Jacu. Eu sou a Larissa Bueno. E eu sou Sara Luz, e hoje a gente vai falar sobre essa pandemia maluca que tá impactando a nossa vida. Sabemos que estamos passando por um momento bem delicado, então eu e a Sara a gente achou que seria bacana a gente trazer esse assunto aqui pro podcast, falar sobre algumas coisas, compartilhar nossas experiências e contar um pouquinho também sobre o que a cultura pop já nos ensinou sobre esses momentos de caos e incertezas. Mas antes de começar, a gente precisa dar alguns recadinhos especiais. O primeiro deles é: se você é novo por aqui, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube, como Perdidas em Jacu. Beleza? Segue a gente, comenta nas redes sociais, interage com a gente, fala o que você quer ver aqui no podcast, quais são os assuntos que você gostaria que a gente abordasse, ou de repente compartilhar com a gente como está sendo a sua experiência com o isolamento social, com essa questão da pandemia. Enfim, não deixe de falar com a gente, porque a gente gosta muito, muito, muito mesmo dessa interação com o público, beleza? E também compartilha com a gente se você tem alguma dica pra gente passar por isso de forma mais tranquila. E não esquece também de compartilhar com seus amigos. Manda para os seus amigos esse podcast, os outros episódios. Fala com eles, olha, tem essas meninas aqui muito legais que estão falando sobre assuntos pertinentes na quarentena. Pandemia, coronavírus, isolamento social. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com o mundo em 2020, né? Tá uma loucura, gente. Olha, esse ano vai ser um ano assim de milagres. Literalmente, a gente sobreviveu a 2020. É isso que a gente vai estar comemorando na virada do ano, né? É, pior que é isso mesmo. Mas a gente não tá aqui pra falar só de coisas ruins e pessimistas, tá? Pra esse episódio não ficar pesado e nem estranho, e também porque a gente sabe que estamos num momento psicologicamente delicado, a gente vai começar falando com uma coisinha bem leve. Ao longo dos anos, a cultura pop meio que tem preparado o terreno e as nossas cabeças para situações como essa, né? De formas bem variadas, né? A gente tem um monte, mas um monte mesmo, de filmes, livros e videogames sobre apocalipse, sobre fim do mundo, sobre distopia, sobre catástrofe. E, meu Deus do céu, a gente não estava preparado porque realmente aconteceu. Pois é, gente. Eu acho que nada preparou a gente para esse momento, mesmo tendo essas enxurradas de conteúdo na cultura pop, mas essa enxurrada de conteúdo é entendendo que seria meio que um fim do mundo, né? Mas a gente tá vendo que não é exatamente isso. Não é uma situação, a gente não tá vivendo uma situação tão caricata assim, né? É uma situação mais bem pé no chão, que precisa de um pouco de maturidade, mas também a gente precisa tentar levar isso de forma mais leve possível. E que bom, né? Eu acho que é muito bom o fato de que a gente tem tantas representações exageradas de apocalipse e fim do mundo, mas é muito bom a gente entender que, gente, esse não é o fim do mundo, tá bom? Uhum, Nós não estamos no apocalipse, é só um momento delicado e complicado da nossa história, mas que a gente vai passar e eu espero que logo. uhum, Voltando assim, obviamente vai estar voltando aos poucos, uhum. mas isso não é o fim do mundo. Por favor, não pense nisso. É a pior coisa que a gente pode fazer agora. Relaxa, não é fácil passar por isso, mas, cara, vai passar. O que você precisa ter nesse momento é exatamente isso, os pés no chão. Mas vamos lá, né? Já que a gente tá bem longe de viver as mesmas cenas que a gente tá acostumado a ver nos filmes, nos videogames, nas séries, vamos falar sobre esses, né? Na cultura pop, a gente tem vários tipos de representação de coisas grandiosas que acontecem no mundo e que mudam o dia a dia das pessoas. Falando especificamente de filmes, existem muitos temas que trabalham fim do mundo, distopia, essas coisas. E acho que os mais famosos são geralmente invasão alienígena, acidentes biológicos que surgem zumbis, profecias encontradas em templos antigos, Uhum. que mais? Meteoros que caem na Terra e destroem tudo, ou então o tema da Terceira Guerra Mundial, Zumbi. monstros que saem, sei lá, da crosta da Terra e aí batem em todo mundo. E na verdade, o nosso inimigo agora é invisível. Uhum. Ele não é feio, nem gosmento, nem vem do espaço. Na verdade, ele tava o tempo inteiro com a gente e a gente só não sabia disso. Ele deu uma evoluída, né? Virou um Pokémon. E nesses filmes sempre mostra como que as pessoas fazem pra lidar com a situação, né? Geralmente o filme sempre começa com um dia a dia normal na vida das pessoas, andando na cidade, trabalhando, indo levar seus filhos na escola,
Aí, de repente, alguma coisa acontece, o trânsito para, ou então os jornais começam a alertar sobre alguma coisa que tá acontecendo. Aí o protagonista, ele olha pro lado, tem uma pessoa tossindo, ou uma pessoa que se joga no chão assim, começa a se estribuchar toda. Ou tem um acidente, ou cai um avião. Uma espaçonave surge do nada, como acontece em Guerra dos Mundos, que sai um ET de dentro da Terra, Meu Deus do sabe? céu. E aí ele fica, oh meu Deus, o que está acontecendo? Aí pega o filho no colo, bota num carro, aí vem um monte de gente querendo entrar no carro junto, é aquela bagunça. Aí sai do carro. Aí sai do carro, aí a esposa morre. Aí a criança deixa o ursinho cair na rua, aí tem que voltar pra pegar o ursinho, aí o zumbi agarra o braço da pessoa, morde o braço da pessoa. Meu Deus do céu. Aí depois, quando passa essa loucura, as pessoas se escondem numa caverna, ou numa floresta, ou numa casa, né? Ou numa casa abandonada. Acham suprimentos, ou na farmácia compram antibióticos, e ficam lá com armas na mão. Nossa, é muito louco, né? Bem caricato. E que bom que nada disso aconteceu, gente. Que bom, graças a Deus. Na vida real, na verdade, a gente fica assistindo live no YouTube, no Instagram, ou a gente fica vendo série, a gente fica maratonando filme, a gente fica sentada na mesa da sala conversando com os pais, assistindo o jornal, jogando Uno, jogando dominó, sabe? Lavando a mão, É, passando álcool, usando máscara. dando banho no pacote de macarrão que você acabou de comprar no mercado. Esse tá aí uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Nunca achei. Que a gente ia chegar do mercado, ia ter que tirar a nossa roupa toda na porta, tomar um banho, pegar as compras e começar a passar álcool até na sacola plástica. Não, aqui em casa a gente dá banho mesmo. A gente pega, dá banho, molha tudo, bota assim no murinho, deixa secar. Meu Deus do Então, céu. a vida real ela é maluca, né? Na vida real é isso que acontece. Ainda bem, quando eu era mais nova eu achava que era muito legal quando eu via aquele, sei lá, The Walking Dead, sabe? Eu ficava, nossa, deve ser muito legal, aventura. Nossa, pelo amor de Deus me livre, dá trabalho, sabe? Imagina correr, sabe? Você já tá moribunda, sem comida, sem nada, tem que correr de Meu zumbi. Deus do céu. Achar um lugar pra se esconder, você não pode nem ficar na sua própria casa, gente. Que bom que eu posso ficar na minha casa quietinha. No caso, se acontecesse agora um vírus zumbi por aí, a gente nem teria condições, né? Porque tá todo mundo tocado dentro de casa, só comendo e assistindo filme e trabalhando de casa, Uhum. que a gente deu aquela inchada, deu aquela, né? Subiu um pouquinho o peso, os ossos já não aguentam mais o. Descer a escada dói. Descer a escada dói. A gente anda do quarto pra cozinha e volta, já tá as pernas doendo, né? Então a gente não tem nem condições de sair correndo por conta de zumbi, se isso acontecer. Outra coisa que se mostrou muito caricata são as máscaras que são usadas na ficção e na realidade. Uhum. Porque na ficção é aquelas máscaras de gás, sabe? E na vida real é aquela máscara de pano horrível que você não consegue respirar. Que horrível Gente, mesmo. eu odeio máscara de pano, sério. Dói minha orelha, eu não Aham. consigo respirar direito. Ninguém entende o que eu falo. Não é legal. Esses dias eu tive que sair, aí eu fui falar com o moço do caixa e ele não entendeu nada. Eu me senti. É Não horrível. sei, eu me senti idiota. Que ele ficou, moça, não tô entendendo. Aí eu fiquei repetindo. Até que chegou um momento que ele desistiu de tentar me Meu entender. Deus, que situação. Eu tô tendo que sair toda semana, tá? E eu tô odiando isso. Na verdade, é por uma boa causa, porque a minha mãe ficou doente esses tempos, bem no meio do coronavírus. E ela tá tendo que ir no médico, tá tendo que fazer exame, eu tô tendo que levar ela pra todos esses lugares e levar ela pra fazer compra, porque meu pai tá sempre trabalhando. Daí, quando a gente vai no mercado, pensa, 2 horas e meia com uma máscara de pano. Eu tenho rinite. Cara, teve um dia que eu tive que sair correndo, minha mãe querendo ver aquelas lojinhas que tem dentro de alguns mercados, tipo lojinha de joia, essas coisas, lojinha de roupa. Eu tava doida pra coçar e não pode, né? Nossa, que agonia quando começa a coçar a cabeça, começa a coçar a testa. A agonia total. Aí ela, não, mas eu quero ver. Ela ficou lá vendo eu sair correndo com as compras. Fui pro carro, coloquei as compras tudo dentro do porta-malas e tirei a máscara dentro do carro, porque eu tava assim, sem condições. Passou álcool em gel. O álcool em gel cheiroso, tá? O álcool em gel da Giovanna Baby. Por favor, me patrocinem. Finalmente cocei meu nariz e passei álcool em gel de novo, né? Porque dupla segurança. A luta do jovem brasileiro isolado é poder coçar o nariz em paz. Coça o Sim. nariz. Não, o pior é assim, eu uso óculos, né? Então, assim, é horrível porque Aham. às vezes coça meu nariz, às vezes meu óculos cai da minha cara.
E o pior é que a máscara, ela fica muito perto do rosto, e aí quando eu vou respirar, meu óculos fica todo embaçado. E eu não Nossa, enxergo nada. sim. E aí, às vezes, eu tenho que respirar com a boca, sabe? E é muito ruim respirar com a boca. Então, Nossa. é um inferno. Eu não sei se eu respiro, se eu enxergo, se eu coço minha cara. Não, assim, ai, é horrível, horrível E demais. você julga as pessoas, né? Eu não sei você, mas eu fico julgando as pessoas na rua. Eu tô, sei lá, no Uhum. mercado. Aí eu vejo alguém, sei lá, encostando a mão no rosto. Eu, ó, viu, ó. Depois reclama, que não sei o quê. Fica encostando a mão na cara. Ou então eu vejo alguém usando a máscara muito embaixo, assim. Tá quase saindo do nariz. Eu fico, meu Deus do céu. Bota isso... Uhum. Tá usando errado. Tá usando errado, tá usando o lado errado. Aí uma pessoa espirra. Eu, no caso, eu sou a pessoa que espirra, porque, como eu disse, eu tenho rinite, né? No mercado, ainda bem que eu tava num cantinho que não tinha ninguém. E eu estava, obviamente, de máscara, mas eu fui obrigada a espirrar, porque meu nariz realmente não tava aguentando aquela máscara no meu rosto. Mas foi o espirro, foi um espirro que saiu da alma. E só tinha a minha mãe do meu lado, mas ela me olhou estranho. Ela me olhou com aquela cara de julgadora. Hoje em dia, espirrar ou tossir em público é a mesma coisa que você peidar em público. Sim, meu Deus do céu, tá? Todo As mundo pessoas te olham com nojo. te olham te julgando, prestes a te jogar em você álcool em gel e chamar a polícia. Então temos um paralelo muito interessante, né? Porque quando eu era jovenzinha e eu gostava muito de jogar The Last of Us, The Walking Dead, esses jogos de zumbi, porque, gente, assim, eu amo zumbis, tá? Eu adoro zumbis. Eu sou muito grata que eles não existem, mas eu gosto muito de zumbis, cara. Tem zumbi, eu tô achando incrível. E, mano, muito bom, né? Porque imagina o inferno que deve ser, né? Você tá lá. Mano, as pessoas não tomam banho, sabe? A gente tá podendo tomar banho. É muito melhor a vida real, nesse sentido, né, gente? Obviamente que esse momento não é bacana. Em Apocalipse Zumbi, não tem remédio na farmácia, não tem comida no mercado, tudo estragado, não tem gasolina, não tem carro funcionando, nada funciona, nada é tudo uma bosta. E na vida real é um pouco mais confortável. Isso, obviamente, falando de um ponto de vista de privilegiado, porque a gente sabe que nem todo mundo tá podendo ficar em casa, nem todo mundo tem uma casa que dá pra todo mundo se isolar. Às vezes as pessoas elas moram com muita gente numa mesma casa que é pequena. Eu sei que aqui em casa a gente pode se isolar, a gente tem cada um seu quarto e tal, mas de qualquer forma a gente tá numa situação um pouco mais confortável do que nos jogos de zumbi que eu jogava na adolescência. É, no caso, todo mundo nesse sentido está sendo privilegiado porque a gente não tá dentro do Resident Evil. Comparações nada a ver, mas e daí? E as lives? Eu confesso que eu não assisti nenhuma live desde que começou essa pandemia e eu acho que eu não vou assistir nenhuma Eu, mesmo. eu cheguei a assistir, eu não tô assistindo sertanejo, mas eu assisti de quem? Assisti três. Eu assisti da Priscila Alcântara. Foi uma live muito boa de karaokê. Assim, músicas da minha infância, sabe? Assisti parte da live da Manu. E eu assisti a live do. Assisti entre aspas, né? Porque caí no sono. É a live da Diva Depressão, do Meet Gala da A Fazenda Depressão. Eu também assisti, foi incrível, tá, gente? A blogueirinha morreu no final, spoiler. Eu não soube disso! Spoiler! Meu Deus! Spoiler. Eu caí no sono. Outra coisa que aconteceu muito, que é, assim, na verdade aí acho que já é um pouco mais parecido com o que a gente tem na cultura pop. Tudo parou, mano. Tudo parou. Assim, entre aspas, né? Porque as pessoas não estão se isolando o suficiente ultimamente, né, São Paulo? Mas tudo Tu, parou. tu tá reclamando de São Paulo porque tu não viu aqui em Santa Catarina, amor. É porque eu moro em São Paulo, né? Pois é, mas aqui tá feia a coisa. Aqui tá triste. Galera não tá sabendo se cuidar, não. Infelizmente, as coisas pararam, né? A gente tá, tipo, tendo um vale a pena ver de novo em absolutamente todas as programações de todas as emissoras. Porque tá tudo sendo repetido, é novela Sim. repetida. Daqui a pouco vão repetir o jornal também, porque não tem nada pra passar, só passa coronavírus. O coronavírus e os casos de família da política brasileira. Daqui a pouco vão reprisar o episódio da grávida de Taubaté lá na Record, como se fosse Que novidade. situação. Inclusive, eu acho que deveriam fazer isso. Ficar aí a sugestão, tá bom, Record? Sabe o que eu acho que eles deveriam reprisar? Um programa Balanço Geral que passava lá em 2000, sei lá quando eles iam em lugares assombrados pra ver se tinha fantasma. Nunca tinha. Ah, Mas me lembro eu disso. gostava muito. Nunca tinha fantasma. Mas eu gostaria de ver de novo, tá bom? Tá bom? Record que tá me ouvindo agora. Eles podiam reprisar isso ao invés de reprisar a novela lá, né? Falando de apocalipse.
É, pra quê, gente? Pra passar novela de apocalipse na época de pandemia, gente, pelo amor de Deus. Fazer as pessoas ficar com medo. Não existe noção. Isso a gente tá descobrindo bastante agora, a falta de noção no meio disso tudo. Descobrindo entre aspas, né? A gente tá vendo mais, né, no caso. É, então, eu acho que uma coisa que esse momento está nos proporcionando é a certeza de que o ser humano realmente é bem problemático. Exatamente. Não que a gente já não soubesse, né? Mas enfim. É, mas falando de reprisar, é uma coisa que tá acontecendo bem legal, finalmente, Disney, finalmente. Nossa, Disney perfeita, é maravilhosa, nunca critiquei. Eu critico bastante. Mas eles finalmente vão reprisar toda quinta-feira as séries antigas deles, da Era de Ouro da Disney. Que é Hannah Montana, Jonas Brothers, Os Feiticeiros de Waverly Place. Tem mais e companhia, né? Companhia. Phineas e Ferb, tal. Inclusive filme da Hannah Montana que a gente citou, que eu citei no primeiro episódio desse podcast aqui. A maior fã da Hannah Montana está falando agora. No caso, Sarah, não eu. Vai lá assistir o primeiro episódio, tá? Pra você saber o que a gente tá falando. E Sarah, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu falei que o meu tema preferido de Apocalipse é zumbis. Mas qual que é o seu? Eu não cheguei a assistir, mas eu achei muito legal que é Um Lugar Silencioso. Temas assim, sabe? Tipo, com uma pegada mais psicológica e tal. Uma pegada nunca vai acontecer, por isso eu gosto. E tem um filme que é com a Sandra Bullock, Bird Box. Eu achei muito interessante, tem uma temática assim muito bacana. Mas o que me marcou mesmo nessa variação, né, de temas foi o Eu Sou a Lenda, que é uma versão de zumbi, né? É que no caso é tipo um vampiro, uma coisa assim. Não é um É um vampiro, negócio eu não sei assim. se é um vampiro, mas enfim, não é um zumbi É um também. vírus, né? Uhum. Ah, é verdade. Que altera as condições humanas, faz matarem pelo sangue. É uma mistura de vampiro com zumbi, né? E marcou muito a minha infância. Mas eu também gostei de Planeta dos Macacos, eu achei muito interessante também. Os melhores apocalipses são aqueles que têm monstros. Acho que a gente concorda nesse ponto. Esses, assim, como Lugar Silencioso, Bird Box, por exemplo, eles trazem mais essa pegada psicológica, né? Não foca tanto nos monstros. E Planeta dos Macacos tem uma crítica social muito bacana. Então, cara, eu gosto desses, assim, desses que pegam na alma. Eu, sinceramente, não sei como que eu lidaria num apocalipse que tivesse monstros, alienígenas ou zumbis. Mas eu também gosto muito, cara. Principalmente esses que você falou, que trabalham muito a questão da psicologia, que não foca tanto na perseguição, nas pessoas correndo e matando monstro, mas sim, tipo, elas com medo, sabe? Se escondendo. Guerra dos Mundos, sabe? É um filme que eu gosto muito, muito mesmo. Guerra dos Mundos, inclusive, é um livro que é bem antigo, e causou muita polêmica há muito tempo atrás na rádio. Você sabia disso? Não sabia. Há muito tempo atrás, eu não sei exatamente o ano, mas lá nos Estados Unidos, um radialista, que inclusive foi. Ele foi diretor e ele atuou também no filme Cidadão Kane. Uhum. Esse cara, ele trabalhava na rádio e tal. O que que ele fez? Ele pegou o livro do Guerra dos Mundos, que não era muito famoso na época, e ele adaptou pro rádio. Ele começou a contar essa história no rádio. Que legal. Só que aconteceu o seguinte, começou a contar como se fosse, tipo, ele lendo uma notícia. Ou como se fosse real, sabe? E as pessoas ligavam o rádio na época, isso faz Caramba. muito, muito, muito tempo. Elas não sabiam que era um livro, que era uma encenação, sabe? Que era tipo um teatro. Então as pessoas ficaram desesperadas e elas começaram a achar que estava acabando o mundo mesmo. E causou um caos, assim, tipo, as pessoas ligavam na rádio, tava lá o cara falando que tinha seres invadindo a Terra, não sei o quê. Mano, as pessoas pegavam seus carros e começavam a sair na estrada. Meu Deus. E aí tiveram que explicar, e deu um problemão do caramba. Caramba. Então, Guerra dos Mundos. E aí depois, em 2005, teve o filme com Tom Cruise, né? E que as pessoas sabiam que era ficção. Que louco. Guerra dos Mundos me lembrou agora. Na verdade, é um questionamento. Matrix, ele é apocalíptico? Ele é distópico? Ele fala de fim do Eu mundo? não sei, mas eu acho que é distópico, sabe? É que assim, tem essa diferença entre distopia, fim do mundo e utopia, né? Uhum. Só para o pessoal entender mais ou menos.
Apocalipse, né, é quando tá acabando o mundo. É essa cena que eu descrevia um pouco antes, de quando as pessoas tá de boa lá na vida delas e de repente tudo começa a dar errado. Hum, Aí tem o pós-apocalíptico, que é, tipo, recente, acabou de acontecer o desastre natural, o ataque alienígena, de zumbi, etc. uhum. E tem a distopia, que é quando, tipo, depois de um tempo, assim, a sociedade meio que se já passou pelo apocalipse e tá se reorganizando. Mas na distopia, ela se organiza, tipo, de uma forma meio errada, ou meio estranha, ou meio diferente. E a utopia seria quando a sociedade, ela se organiza de uma forma meio que perfeita, igualitária, Bem entende? utópica mesmo. É, bem utópica. Por exemplo, um exemplo de distopia é a série Jogos Vorazes. E um exemplo recente de filme utópico é o filme Tomorrowland, da Disney, que mostra uma sociedade extremamente tecnológica, onde as pessoas são felizes e vivem em harmonia com a natureza, etc. Então, depois dessa situação toda que se encontrou o mundo, um filme que muita gente comentou que era muito similar à nossa situação atual é o Contágio, um filme de 2011, que também é sobre um vírus que surge na Ásia, especificamente na China. E tem toda uma situação de tentar abafar o caso. Enfim, muita gente falou disso. As TVs fechadas, elas começaram a reproduzir esse filme várias vezes na programação. E vale destacar que esse filme, ele foi inspirado no surto de SARS que aconteceu em 2002 e em 2004 e no surto de gripe A que aconteceu em 2009. Gripe A é um tipo de gripe suína e a SARS é um outro tipo de coronavírus. E na época, o roteirista do filme, que é o Scott Burns, ele inclusive consultou representantes da OMS, da Organização Mundial da Saúde, para fazer esse filme, falou com especialistas médicos e etc, para deixar tudo bem real. E o filme ele é realmente bem parecido, porque é uma pandemia, é um vírus que se espalha, as pessoas começam a pegar ele e tal, e aí o governo também ele tenta meio que esconder e tenta lidar com a situação e meio que não dá muito certo e sai do controle, enfim. Tem muita similaridade com o que acontece agora, mas é porque ele realmente foi inspirado em outras pandemias que aconteceram que a gente já passou. Algumas delas a gente já passou, outras a gente só ouviu falar. E nessa de tudo ter parado, não só as pessoas pararam, mas como a indústria do entretenimento também parou. Porque a gente não tem mais gravações de filmes, nem de séries. A gente não vai ter os festivais de música, que geralmente acontecem nessa época do ano. Agora era pra ter tido o Lollapalooza, que foi cancelado. Era pra ter outros aí ao longo dos meses. Os artistas também tiveram que cancelar suas agendas de shows, suas turnês mundiais. E a academia parou também, né? E essas premiações tão grandes pra televisão e pro cinema não vão rolar. Os festivais também tiveram que ser adiados e eles simplesmente não sabem se vai rolar ainda esse ano. E isso acabou fazendo o Oscar, a academia, tendo que meio que se. Eles vão ter que se reinventar agora, né? Ou então não vai rolar. Vão ter que se reinventar. É porque também a gente não sabe, porque pensa bem, tem muito evento que depende de produção, sabe? Ou então de vinculação, dessas coisas passarem nas salas de cinema. E, cara, não dá pra ir no cinema agora. Não dá pra você fazer nada. Assim, é um novo momento pro mercado audiovisual. E ele vai ter que lutar muito pra, de alguma forma, não ser tão afetado economicamente falando lá na frente. Pois é, e agora as plataformas de streaming de cinema que eram esnobadas pela academia, né, acabaram se tornando uma grande aposta para esse momento. E que ela se mostrou importante nesse momento, que as salas de cinema estão fechadas e que não vai rolar nenhuma premiação, nenhum festival de cinema. A academia mesmo fez o Oscar, né? Ele fez uma alteração nas regras de elegibilidade para premiação durante esse período, só que é só para cidades específicas, vai ter que ter uma comprovação de que aquela cidade foi bem afetada, que os cinemas tiveram que fechar e esses filmes tiveram que optar pelo streaming para poder se eleger para os festivais e tal. É bem estranho, na verdade, eu acho, eles escolherem esse critério pra permitir que os filmes participem da premiação, porque, cara, eu não sei qual que é a cidade que não tá sendo afetada, ainda mais nos Estados Unidos, Exatamente. no continente americano inteiro. Então, tipo, o que mais eles querem? Mas eles ainda se mostram fechados, né?
Sempre. Eles se mostram. É uma forma de ver. A academia mesmo, nesses momentos, ela não dá o braço a torcer, gente. Nossa. Porque se você assistiu o último episódio nosso sobre Netflix, você sabe que a gente falou que a Netflix tá tentando entrar nessas premiações, mas pelo fato dela ser uma plataforma de streaming, Uhum, existe um certo preconceito, entendeu? Então, pra sim, eles, os filmes da Netflix não são filmes, assim, que merecem o Oscar, porque eles são filmes feitos pra internet, entendeu? pois é. E mesmo assim, a academia, nessa situação que a gente tá agora, ela mesmo assim, ela tá meio com o pé atrás de querer dar premiação em filmes que são pra internet. Tosco, né? Bom, e agora vamos falar sobre as nossas experiências pessoais sobre esse momento, né? Como que tá sendo, agora saindo um pouco da ficção, como que tá sendo de verdade, real, assim, lidar com essa situação? A gente fez piada sobre o uso das máscaras e sobre outras coisas, mas, cara, é uma rotina totalmente diferente. Não é como se você estivesse em casa por opção própria. Você não tem opção, não tem pra onde você ir e nem o que você fazer. Inclusive, é recomendado que você fique em casa. Mesmo que você não goste, mesmo que você não queira, por favor, a gente pede agora, nesse momento, cara, fique em casa. Sei que pode ser um pouco solitário, porque tem algumas pessoas que moram sozinhas, estão longe da família, mas não é hora agora de rebeldia, não é hora da gente inventar moda. Vamos ser sensatos nesse momento. Essa é a hora de você usar o seu privilégio, né? Então, a minha situação, minha experiência pessoal. Eu já sou uma pessoa que gosta muito de ficar em casa, só que eu gosto de ficar sozinha em casa. Tá sendo assim complicadinho, sabe? A nossa casa não é uma casa, é tipo um apartamento bem apertadinho. Então tá sendo bem complicado, assim, sabe? Não ter aquele momento só seu que eu geralmente tinha quando eu ia trabalhar e tal. Aqui foi um dos primeiros estados em que teve isolamento, né? Foi, pra mim, mais de boa no começo. Eu tinha essa ideia de tentar manter a rotina que eu tinha fora de casa, tentar manter em casa, até porque eu vim para home office, a minha universidade também tá toda online, então eu tô tendo aulas online, tô tendo tudo que fazer online. E no começo estava super de boa, né? Eu criei aquela rotina, eu chegava a me arrumar para sentar na frente do computador nos horários específicos que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu agia como se estivesse num escritório meu e tal. Depois de, eu acho que 1 mês, 2 meses, a minha cidade praticamente voltou ativa, apesar que a gente tá sendo obrigada a usar máscara para tudo quanto é lugar. Mas eu continuo em home office, eu continuo em casa, eu faço o máximo para continuar em casa. O problema é que aquela rotina que eu tentei construir foi pra água abaixo, não tem mais, o meu sono ficou todo desregulado, eu passo o dia inteiro de pijama, deitado na cama, não querendo fazer nada, me sentindo cansada de estar cansada também. E eu também tenho episódios depressivos. Esse momento foi o que fez eu mais me sentir inútil, que é um dos gatilhos, assim, para esses episódios. E esse sentimento de inutilidade só passa nesses momentos que a gente tá se organizando em relação ao podcast, sabe? Isso é uma coisa que eu até compartilhei com a Lari, de que é aquele momento que eu sinto prazer em fazer alguma coisa, que eu sinto que estou sendo importante para algo. Eu acho que pessoas que se sentem na mesma situação que eu, é dessas coisas que a gente tem que se apegar agora nesse momento, sabe? Fazer coisas que você se sente útil, né? Seja limpando a casa, seja criando conteúdo para internet, seja pintando, seja desenhando, seja, sei lá, criando um hobby seu. Eu acho que é uma dica, assim, que eu tenho. Outra dica também é se você tem algum vizinho que precisa de ajuda, algum idoso que precisa de ajuda, vá ajudar, vá fazer compra se ele precisa. Além, é óbvio de que se você passando por algum momento psicológico difícil, tá se sentindo mal psicologicamente falando, a primeira coisa que você tem que fazer, que eu vou recomendar, é que você procure ajuda. Os psicólogos, foram liberados para atender à distância por Skype ou por qualquer outra plataforma. E teve também vários grupos que se reuniram para estar atendendo essas pessoas que estão apresentando esses problemas. E a gente até ia citar um, né, Lari? Sim, e a gente vai recomendar o grupo Criare. Esse grupo ele se uniu para fazer atendimento online durante esse período de isolamento social
E o link para o site deles vai estar na descrição do podcast e nas nossas redes sociais. Quando você entra no site do Grupo Criare, tem uma aba específica para acolhimento voluntário e acompanhamento online durante a pandemia. Aliás, qualquer psicólogo pode se candidatar para atender as pessoas e eles estão presentes em todos os estados brasileiros. Link para o Grupo Criare vai estar na descrição. E tem outros também que você pode acabar encontrando rapidinho na internet com o Google. E a gente recomenda que você não deixe de procurar atendimento se você estiver precisando, tá bom? Ah, uma coisa muito importante, tá? Não subestime o poder de um banho e de comer alguma coisa gostosa, tá? Não se prive disso. Faça exercícios também. No começo eu tava muito fissurada, eu tava todo dia ligando a minha televisão, ficava em notícia 24 horas, sabe? E aquilo acumulando na minha cabeça, me deixando muito paranoica. Assim, a gente ter contato com notícia é importante, a gente se manter informado é muito importante, não seja fake news, mas não se apegue a elas, sabe? Distrai um pouco, vai assistir o filme, vai maratonar aquela série que você gosta. Eu acho que uma dica boa é você ficar um pouco offline. A gente está sendo muito bombardeado por informações de todos os lados, seja informações da pandemia, seja outros tipos de informações. Então, cara, fica offline um pouquinho, sai do celular, sai do computador. Uhum. Se você estiver fazendo home office e você trabalhar no computador, termina seu trabalho, sai, desliga as coisas, vai conversar com a sua família, senta na sala, brinca com seu cachorro, com seu gatinho, vai fazer um exercício. Se você não gosta de exercício, sei lá, faz um yoga, um alongamento que já é mais levinho, né? Sabe? Faz alguma coisa que seja diferente. Que nem a Sara falou. Desenha, toca violão, sei lá, batuca as panelas da sua casa, aprende um hobby novo. Uhum. Antes de você sair, depois que você voltar pra sua casa, higienize suas máscaras, lave sua mão, tome um banho bem refrescante. Sim. Aproveita que agora o que a gente mais tem é tempo. Uma coisa que foi muito ruim pra mim na minha experiência é justamente isso. Porque assim, ao contrário da Sara, eu não tive esse momento de quebra de rotina. Eu já não estava trabalhando antes, eu já estava dentro de casa. Eu estava fazendo umas coisas mais de freela, eu sou freelancer. Então, assim, eu já estava em casa já fazia bastante tempo já não estava saindo de casa com frequência, mas eu tinha liberdade de repente, resolver algumas coisas na rua, etc. Mas, assim, esse momento de isolação, de isolamento, pra mim, ele foi muito ruim, porque antes eu já não estava saindo de casa. Aí agora que eu tô em casa o tempo inteiro, o sentimento que eu tinha antes de se sentir meio que, tipo, inútil, sabe? Porque, putz, eu já não tava trabalhando, já não tava fazendo uma coisa com frequência. Agora é menos ainda. Eu já não tenho nem mais liberdade e nem opção de escolhas. Eu tava procurando emprego, por exemplo. Não posso mais fazer isso, e mesmo que eu fizer, as chances de eu ser contratada são pequenas, e mesmo que eu for contratada, eu vou continuar dentro da minha casa. Então, cara, é um sentimento, assim, que você fica, tipo, se afunda nesse sentimento de se sentir inútil. E, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E esse negócio de você ficar online o tempo inteiro, às vezes é muito ruim, gente. A gente tá acostumado a ter o celular o tempo inteiro e ter, tipo, vários tipos de meios, né, de mídia. E isso pode ser bacana de um certo modo pra distrair, mas o problema é que, tipo, às vezes você se desliga tanto do mundo real que é como se você não existisse mais. No começo eu tava tão fissurada em celular, notícia, notícia, que às vezes eu esquecia, sabe, de que, tipo, existia um mundo além da tela do meu celular. O isolamento parece que ele carregou muito isso, sabe, do vício no celular, de ficar mais quietinha na minha, de ficar mais trancada no meu quarto. Sei lá, parecia que eu tava o tempo inteiro meio que. Sabe quando você tá adormecido? Nesse momento, a última coisa que a gente tem que fazer é se isolar mais do que a gente já tá isolado, sabe? Se você estiver longe da sua família, mantenha o contato. E outra dica que é muito importante é escute o nosso podcast, tá bom? Porque assim, ó, podcast é muito legal, porque você pode escovar o dente escutando podcast, lavar a louça escutando podcast, dar banho no cachorro escutando podcast. Fazendo Que comida, mais? escutando podcast. Fazer macarrão escutando podcast, tá bom? Pintando e escutando podcast. E me surgiu uma pergunta agora, né? Que na verdade é uma coisa que já tá rondando aí todo mundo, né? Como é que vai ser essa vida pós Pós-pandemia. essa pandemia? Tem gente que acha que vai rolar uma diferença muito grande, né? Que a sociedade vai sofrer uma transformação, que as pessoas vão mudar sua Uhum. filosofia de vida e a forma como elas tratam o próximo, etc. Ou, sei lá, a natureza. Uhum. Mas tem outras pessoas que acham que não vai fazer nenhuma diferença, que as pessoas vão continuar a mesma coisa. E agora, nessa pandemia, cara, eu acho que não tem como a gente mensurar e nem ter ideia de como que vai ser de verdade. Porque a gente nunca passou por isso. A gente, Brasil, não dá pra ter uma ideia de como que vai ser. Mas na minha concepção, assim, eu penso que algumas coisas vão mudar sim,
mas que com o tempo as pessoas meio que vão esquecer, sabe? Não que elas vão esquecer da pandemia, mas elas vão esquecer dos hábitos que a gente tá tendo que ter agora. Eu penso que, tipo, no começo, as pessoas vão ficar um pouco, sabe, mais cuidadosas. Toda em questão de tocar nos outros, que eu acho assim, eu penso que eu vou ficar com muito medo de tocar nas pessoas, mesmo se, sei lá, a OMS falar, gente, não existe mais coronavírus no mundo. Aham. Tirando com meus amigos que provavelmente eu vou querer abraçar todo mundo, mas eu vou ficar um pouco assim, sabe? Meio, ai, que medo de ir na feira, ai, que medo de fazer tal coisa. Talvez seja uma visão pessimista minha, mas eu não acho que vai mudar muita coisa, assim, sabe? Eu compartilho desse mesmo sentimento. E, assim, certos hábitos vão sim mudar, como mudou na época do H1N1. Coisas relacionadas à higiene, vamos dizer assim, eu acho que vai ficar um pouco mais presente, mas vai depender muito da pessoa, né. Eu acho que, assim, muita gente fala desse negócio de: "Ai, a gente vai ficar mais apegado, vai ter mais esse contato humano". Não sei não, sinceramente. Outra coisa também que que me remeteu agora, é que no Brasil a gente tá lidando com as mortes, né, como se fosse apenas números. Então eu acho que os números não estão afetando as pessoas, assim, sabe, e são números altos de morte. E eu acho que é por isso que as pessoas estão não ficando com tanto medo quanto deveria estar, sabe, de Tem muita gente que tá saindo de casa não porque quer, mas porque o patrão tá obrigando. Então, em São Paulo, eu sei que a taxa de isolamento social, pelo menos agora, né, nessa semana do dia 9 de maio, ela diminuiu bastante em comparação a 2 semanas atrás. Só que, enfim, né, o governador, ele continua empregando medidas cada vez mais rígidas. E, sinceramente, pra mim, assim, ele deveria estar empregando medidas mais rígidas ainda, porque eu acho que ele tá sendo até bonzinho. 48% da cidade de São Paulo tá em casa. Eu não acho que a vida voltou ao normal aqui, não voltou. Mas assim, voltou o trânsito de São Paulo, voltou os ônibus lotados, sabe? Então isso é meio complicado. Tem muita gente que sai, e isso me deixa meio brava. Tem muita gente que tá saindo pra fazer caminhada ao redor dos parques, sabe, da cidade. E eu fico pensando, essas pessoas especificamente que não estão trabalhando, não precisa sair de casa. Cara, pra que você fazer caminhada, pelo amor de Deus? Custa você sossegar a sua bunda só um pouquinho? Eu entendo que, tipo, tem muita gente que tem que sair de casa mesmo, porque não tem opção. Ela não manda no patrão dela. Ela não vai falar, patrão, me deixa em casa. Ela não tem opção. Ela tem que trabalhar, infelizmente. Ela tem que, sabe, se expor a esse risco. Eu sei que tem regiões de São Paulo que também é muito difícil fazer isolamento. Ou até mesmo se isolar direitinho dentro de casa, porque às vezes a casa é muito pequena e aí mora várias pessoas. Então, tipo, cara, é uma questão muito delicada. Essas regiões são as regiões mais afetadas, né? Tipo, que tem um maior número de contágio e de casos, e os hospitais que ficam nessas regiões, cara, são os hospitais que estão com as piores situações, sabe? Então, esse pessoal, ele merece uma atenção melhor. As casas ficam muito próximas uma das outras, nas periferias. As pessoas moram em casas muito pequenas para comportar famílias muito grandes. As pessoas não têm, às vezes, tipo, como comprar uma máscara ou álcool em gel suficiente. Ou enfim, sabe? Tem muita gente que tá assim se importando, mas, tipo, faz o que pode. A maior parte das pessoas que estão trabalhando em São Paulo, eu tenho certeza absoluta que são pessoas da periferia. Porque a zona rica da cidade deve estar tudo em casa, quietinho, sabe? Agora, o pessoal que tá se arriscando de verdade, se colocando em risco e que, infelizmente, vai acabar nos hospitais, é o pessoal pobre. Cara, é um saco isso, né? Sabe? A gente tá numa situação delicada, mas infelizmente é privilégio pra muitos, sabe? em relação ao mundo, né, e como vai lidar com essa pandemia, eu sinto, assim, que já teve uma mudança, por exemplo, de atitude com a pandemia, já desde o começo. Porque são países, por exemplo, na Europa, que já sofreram muita guerra, já sofreram muito, sabe? São países antigos, então já tem muita história, assim, né? De sofrimento. O Brasil, por exemplo, mal entrou em alguma guerra, né? Quando você assiste os filmes, né, de situações parecidas, entre aspas, cara, como a gente disse, é um terror, é um caos o tempo inteiro. E aí, tipo, esse mês que passou, nos primeiros, sei lá, março pra abril, a gente conseguiu. Mano, o Brasil, ele conseguiu fazer um trabalho muito bacana de conter a pandemia por 40 dias. E as pessoas ficaram tipo, nem é tudo isso, sabe? Que besteira. Nem é tudo isso. Aí por isso que afrouxou, sabe? Mas, gente, é justamente esse. O intuito é esse. É não ser tudo isso. Não significa que só porque a gente não tá que nem
Estados Unidos ou outros países, que é tudo bem, já passou. Muito pelo contrário, cara, porque assim, se a gente não se cuidar, logo logo a gente vai estar bem ferrado. Então, né, se a gente tivesse ficado se não tivesse afrouxado, se a gente tivesse ficado pelo menos mais 10 dias, 20 dias, talvez a gente já tivesse passado por esse grande caos, né, de forma mais tranquila. E aqui, na verdade, só adiou o grande caos. As pessoas não entenderam que não significa que passou, muito pelo contrário. A gente tá vendo agora nos últimos dias que, na verdade, a gente só prolongou a parte ruim, né? Porque muito se fala que, tipo, o Brasil não passou pela parte ruim ainda. Pois é, dizem que agora a E, gente que depois dos Estados Unidos, a gente se tornou o foco da pandemia. então, tipo assim, o Brasil não passou pela parte ruim. A parte ruim ainda vai vir, e a gente espera que ela não venha com força. E a intenção dela não vir com força é justamente nós colaborarmos, porque a gente não tem vacina, não tem remédio. Então, a única arma que a gente tem é o isolamento social, ficar em casa, tomar banho, lavar a mão e dar banho no pacote de macarrão. Sempre lembrar de dar banho no pacote de Sim, macarrão. só pra deixar bem claro, gente, deem banho nas coisas que entram na sua casa, tá? Mas voltando, né, pro mundo, eles já tiveram mais essa sensibilidade, né? Falando de economia, economia nem foi uma preocupação, porque eles já sabem que meio que a economia não importa nesse momento, sendo que as pessoas estão morrendo, e se as pessoas estão morrendo, não vai ter ninguém para mover a economia. Então, Sem CPF não tem CNPJ. é isso aí. Que fique dado o recado, assim. Então, é interessante ver essa diferença. O Brasil tinha muito para aprender com eles, observando, sem a gente ter que passar por essa situação. Pena que não foi desse jeito. Mas pra finalizar, não é pra criar pânico, nem pra ser alarmista, é só, assim, questão de cuidado mesmo e preocupação. Então, assim, é só pra pedir para o pessoal se cuida, por favor. Tenta conscientizar as pessoas que estão ao seu redor, porque eu acho que todo mundo conhece pelo menos uma ou outra pessoa que meio que não tá nem aí. Eu acho que é justamente essa mensagem, sabe? Faça a sua parte. E muito obrigada por ter escutado essa besteira toda até agora. Porque no final, a última coisa que a gente precisa agora é se sentir sozinho. E para te ajudar a passar por isso. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau!